Boa tarde, amigos. Hoje nós temos uma convidada especial, é a cineasta Cláudia Neuber. Ela é brasileira, nascida em São Paulo, mas mora na Europa, na França, há mais de 30 anos. Atualmente a Cláudia mora em Marsella, mas ela viaja de lá para vários lugares do mundo para fazer seus filmes. E ela está no Brasil para fazer um filme sobre o Rio Doce, aquele que foi conspurcado pelo desastre com a barragem da Vale do Rio Doce. A Cláudia já esteve aqui ano passado, fazendo várias entrevistas, conhecendo personagens, e ela agora voltou para começar as filmagens. Cláudia, então, eu sei que a ideia do seu filme surgiu a partir de uma leitura que você fez. Como é que foi isso? Então, foi que caiu nas minhas mãos, totalmente por acaso, assim, uma revista velha, porque isso aconteceu praticamente um ano depois do acidente, uma revista velha na qual existia um artigo falando desse acidente de uma maneira mais longa, mais prolongada, mais profunda. E aí eu comecei a ler por curiosidade, porque foi um assunto que eu meio ignorei no momento em que aconteceu mesmo. Ou seja, claro que eu me impactei como qualquer pessoa, mas eu fiquei muito assim, distanciada, porque eu não apreciava o tratamento que estava sendo dado a uma coisa tão séria e que estava sendo tratado de uma maneira tão leviana, assim, tão sensacionalista, exatamente. E aí eu comecei a ler esse artigo nessa revista, e aí eu comecei a perceber que aquilo era muito importante por questões de meio ambiente e por questões sociais. E eu comecei a entender melhor também e a me aproximar, na verdade foi isso, me aproximar desse assunto que eu deixei de lado. E o artigo era profundo e eu demorei 10 dias para ler, eu me lembro, porque eu saía, fazia outras coisas e tal, mas no começo eu comecei a ler por curiosidade e à medida que eu voltava para esse artigo, eu me interessava mais e mais, assim, até que realmente ficou uma coisa de reler e de tentar entender e tal. E aí, a partir daí, começou a ideia do filme. Então, o artigo, só para vocês saberem, foi na revista Piauí, tá? Que faz artigos longos, ela é notória por fazer reportagens longas, muito bem pesquisadas, muito detalhadas. E, Cláudia, num segundo momento, como é que você elegeu os outros materiais que iam te alimentar para fazer esse filme? Então, aí entra uma questão que é um pouco complexa, do fato de que o acontecimento, embora ele tenha uma alçada mundial, que é um problema no mundo, não é um problema, é um problema de desenvolvimento, de como estamos olhando para tudo isso daqui para frente, assim, estamos numa situação mundial que necessita um cuidado especial com esse tipo de questão, com a natureza, natureza, com os homens que vivem nessa natureza e tudo mais. Só que eu fiquei num dualismo ali entre saber que o dinheiro para esse tipo de produção, ele está mais na Europa mesmo, ele está lá na França onde eu vivo. Aqui eu conseguiria talvez, sim, mas eu acho que seria muito mais complicado, muito mais longo. Então eu acabei tendo que pensar também sobre as fontes, porque na verdade eu busco dinheiro no lugar onde a língua não é o português. E eu me documento, ali eu acho o assunto apresentado nas coisas que eu encontro são interessantes, os olhares, mais pela imprensa, e uma imprensa também que trabalha de uma maneira mais profunda. Então os artigos são longos, são interessantes, são bem documentados. Em veículos franceses, você quer dizer? Em veículos franceses, exatamente. Só que eles não têm o olhar brasileiro. O olhar brasileiro e nem essa intimidade com essa terra, assim, que eu posso encontrar na literatura brasileira, por exemplo, de pessoas que tiveram contato ou viveram coisas ligadas àquela região que eu não conhecia na época que eu comecei a me interessar pelo assunto, e que é em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então eu me apoiei mais também na produção literária ou produção que não seja de ordem assim, de literatura também, mas que seja de ordem de documentação mais brasileira, porque aquilo me serve e me serve de uma maneira um pouco mais
assim, pertinente com relação à maneira de abordar mesmo. Cláudia, eu gostaria que você falasse então especificamente de 2 livros que te ajudaram bastante e te guiaram na preparação do roteiro e das viagens que você vai empreender para esse teu novo filme. 2 livros foram muito importantes. Ele foi escrito pela jornalista Cristina Serra. Ela foi enviada, né, para cobrir essa tragédia quando aconteceu em Mariana, quando aconteceu a ruptura da barragem de Fundão em 2015, em novembro de 2015, e aí ela percorreu todo esse território no qual eu pretendo trabalhar, que eu já comecei, né, a trabalhar e encontrar pessoas. Então esse livro que saiu ano passado é um livro que foi realmente um documento que está sendo, né? Ele está todo riscado, porque é um documento de trabalho. Ele serve para mim como informações práticas de coisas que eu não vou necessariamente usar no filme, mas que são importantes para saber. Então esse livro me permite de ter um conhecimento também mais aprofundado das coisas por uma pessoa que esteve lá desde o começo da ruptura dessa barragem. Então, a Cristina Serra, ela era jornalista da TV Globo e ela deixou a TV Globo, ela hoje trabalha com organizações não governamentais. O subtítulo do livro é A História do Maior Desastre Ambiental do Brasil. Lembrando que quando essa primeira barragem arrebentou, todo mundo ficou chocado, destruiu, matou o Rio Doce, né? E o livro ainda estava sendo preparado para ser lançado, a Cláudia trabalhando no roteiro, veio a segunda ruptura de barragem, que foi aquela que teve aquela imagem horrorosa que a gente vê a barragem rompendo, que surpreendeu ainda mais todos nós, ou seja, o descaso do Brasil com essas situações, com esses problemas é imenso, precisaria de muita mudança. Então, isso aconteceu em Brumadinho e a ruptura da segunda barragem foi uma coisa que eu já estava escrevendo o projeto do filme e foi um fato assim que veio confirmar a necessidade que eu já sentia muito forte e importante da existência desse trabalho para mostrar essa realidade. E aí acontece de novo em Brumadinho, ali a 110 quilômetros mais ou menos de Mariana, e pela mesma empresa que causou o primeiro dano em Mariana. Cláudia, e o outro livro que você me falou é do Ailton Krenak, que é um índio. Ele foi convidado da Festa Literária de Paraty esse ano. Ele foi uma das mesas mais concorridas, os ingressos para a mesa com ele esgotaram rapidamente. E o livro dele, novo, pela Companhia das Letras, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, foi um dos mais vendidos na Flip. Mas o livro que você tem e que te marcou mesmo é um outro. Você pode falar um pouquinho dele? Sim, sim. Esse livro se chama Encontros, né? E é um livro editado pela Açougue Editorial. Esse livro são depoimentos do Ailton ao longo da sua vida de militante. O Ailton é uma das grandes lideranças indígenas e ele fala de muitos temas e fazem muitos anos, assim, faz um tempo danado que ele está implicado em questões do meio ambiente. Inclusive, existe um vídeo que é muito famoso do Ailton na época dos trabalhos da Constituinte de 1988, onde o Ailton era jovenzinho, tinha 20 e poucos anos, e ele vai ao plenário do Congresso e diante dos deputados ele tem um discurso alertando a preocupação dele mesmo, do povo indígena, com os rumos a se tomar nesse país com relação ao meio ambiente. E o Ailton vai falando o seu discurso e ele, ao mesmo tempo, ele pinta a sua cara com as tintas que os índios costumam usar para fazer essas maquiagens que são coisas típicas de cada etnia, tem uma coisa. O Ailton pinta a cara toda de negro e vai falando. Então é muito forte, um depoimento muito forte que marcou muitos espíritos na época e o Ailton hoje em dia é uma liderança que serve muito para falar dessa problemática, assim, que abordar isso, né? E
o Rio Doce, passa dentro da sua aldeia, né, da aldeia dos Krenak, em Minas Gerais. Então, e a boa notícia é que a Cláudia está se preparando para encontrar o Ailton Krenak pessoalmente e entrevistá-lo, gravar a entrevista com ele e filmá-lo para o seu novo filme. Cláudia, muito obrigada, te desejo uma linda viagem. A Cláudia é minha amiga há 30 anos, tá, pessoal? Obrigada a você. Então é isso, gente. Obrigada. Sigam a Oasis nos nossos canais no Facebook, assinem nosso canal no YouTube e sigam-nos no Instagram.